Bem, se tem uma coisa que eu sempre reparei e que eu sempre achei que fazia sentido, é em termos de relacionamento, quando você presta atenção, normalmente a mulher é sempre mais nova que um homem. Por que isso? Porque basicamente as mulheres, em geral, claro que tem exceções dos dois lados, mas as mulheres em geral amadurecem mais rápido que os homens. Normalmente, se você for ver um relacionamento na época do colégio, a menina é normalmente uma ou duas séries mais nova do que o homem. Porque, normalmente, a menina do primeiro ano tem a mesma maturidade de um menino do terceiro ano. E é bem difícil acontecer, assim, um relacionamento entre a galera da mesma série, exatamente por causa dessa diferença de maturidade. E quando você para pra pensar nessa diferença de maturidade, e você começa a olhar, por exemplo, pra um menino de 13 anos, você não conseguiria ver ele se relacionando com uma menina de 14, por exemplo. Porque, querendo ou não, a diferença ia ser muito grande em termos de maturidade. Eles iam querer coisas diferentes, eles iam gostar de coisas diferentes, e isso é algo natural. E a mesma coisa, quando você vê uma menina de 13 anos, seria difícil você imaginar ela se relacionando com um cara de 18. Porque, afinal, a diferença é muito grande. Querendo ou não, uma menina de 13 anos gosta de coisas diferentes, se diverte com coisas diferentes, normalmente tem um senso de humor diferente, tem muita coisa diferente de um cara de 18, né? Mesmo a menina amadurecendo mais rápido, a diferença é muito grande. Mas o pior é quando você para pra poder pensar que existe o caso oposto. E é dele que a gente vai falar hoje. Onde uma mulher de 18, 19 anos tá se relacionando com um menino de 13. E o pior é o que aconteceu com o fruto desse relacionamento. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Z e muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando nos vídeos. Assim, a velocidade que eu cresci foi absurda, mano. Eu passei em 2 meses de um canal de 2.000 inscritos pra um canal de 100 mil. E isso é algo muito absurdo. Então, muito obrigado pra vocês que estão me acompanhando. E vamos pro vídeo. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre a Ariadna Juarez. O namorado dela, eu não vou falar o nome dele, porque ele ainda tem aí 13 anos. E eu acho que é uma parada um pouco desnecessária, né? A gente expor esse tipo de coisa, expor as crianças pra esse tipo de coisa. Então, vamos tratar ele só como o namorado dela. Esse vai ser o nome dele aqui no vídeo. E como que funciona essa história deles? O que aconteceu, Z? Basicamente, a Ariadna tem 18, 19 anos. E o namorado dela tem 13. Então só de falar isso vocês já conseguem imaginar a problemática que vai rolar em volta, né? Afinal, por que essa mulher de 19 anos, 18, tá com um menino de 13, Z? Então, vamos lá. Basicamente, o namorado dela tem um canal bem grande no YouTube, bem grande. E ele começou a ficar famoso. E quando a pessoa começa a ficar famosa, no nível dele, tipo, ele, mais de 1 milhão de inscritos, a pessoa meio que começa a receber muita atenção. E muitas pessoas começam a sentir inveja dele e querem tirar proveito disso. Então, na sua cabeça você pensa, uma mulher bonita, 18 anos, tá vendo um menino ali que tá fazendo sucesso, bonitinho também, de 13 anos. Na cabeça dela, seria normal, na cabeça dela, vinha o pensamento de, eu podia namorar esse menino, né? Agora, se você achou que é algo talvez aceitável, e se a gente virasse essa moeda? Tem uma menina de 13 anos que tá crescendo um canal no YouTube, e um youtuber aí de 18 anos, 19 anos, vê ela e pensa, eu podia namorar ela, né? Isso seria um pouco estranho, certo? E o pior é o quê? Pra poder se defender, o argumento que eles usavam é basicamente que o nosso amor é um amor puro. O nosso amor é um amor onde a gente só troca beijinhos, troca carinhos, vai em jantares de família, esse tipo de coisa. Ele é muito mais maduro do que alguém de 13 anos. Essa frase me marcou bastante porque por alguns segundos me convenceu. Eu realmente pensei, tipo, nossa, mano, realmente a gente tá julgando uma parada que tá influenciando tanto a vida deles e talvez eles só estejam tendo um relacionamento puro, né? Não. Sabe por quê? Porque ela tá grávida, velho. Mano, ela tá grávida de um menino de 13 anos. 13 anos. Mano, vocês estão entendendo isso, velho? Ela é uma mulher de 18, 19 anos que teve relações com um menino de 13 anos e engravidou. Cara, eu fico um pouco sem palavras pra poder falar o que eu acho sobre isso, porque, sinceramente, mano, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? E você vai perguntar, tipo, Z, a mãe do menino não tá falando nada? Não, a mãe dele tá dando a mesma desculpa de, ele é um menino muito maduro pra 13 anos. Mas quando ela fala que ele é muito maduro pra 13 anos, a única coisa que chama a minha atenção nessa frase é, ele tem 13 anos. Na moral, velho, isso não ficou claro pra galera ainda não. E se você pensa, mas 13 anos ainda é ilegal, não é? 13 anos pode chamar o FBI? Pode, exatamente, velho. Ainda mais no estado que eles moram, porque eles moram no estado do Texas. E no estado do Texas, você só tem idade
pra poder consentir pra atividades sexuais a partir dos 17 anos. O que quer dizer que antes dos 16, você não pode nem consentir legalmente, porque legalmente você ainda é uma criança. E ele ainda é uma criança. Nem só legalmente, cara, ele ainda tem 13 anos, cara. Mano, e se a gente parasse o contrário? Imagina só, se fosse uma menina de 13 anos que tivesse grávida de um cara de 19. Realmente, será que a internet não ia virar de cabeça pra baixo? Agora, só porque é um menino, tá tudo bem? Mano, ter um filho é uma responsabilidade tão grande que eu tenho 20 anos e eu sei que eu não tenho capacidade pra ter um filho. Eu não tenho maturidade pra ter um filho. Eu ainda não tô desenvolvido psicologicamente ou financeiramente pra poder sustentar um filho. E eu sei que eu não posso dar o suporte pra essa criança. Eu sei que se eu tivesse um filho agora, não ia ser algo legal pra mim. Imagina com 14, 13 anos. Mesmo meu sonho ser ter um filho, eu ainda não quero. E provavelmente esse menino também não queria. Mas talvez por causa dela, eles tiveram. E agora, com 13, 14 anos, ele vai ter um filho. Que pode realmente ter uma vida não tão legal assim, sabe? Mesmo que ele dê pra mãe criar, mas pra mãe dele, né? E o menino vai ser criado com a avó. Ainda assim, é algo bem errado, sabe? É algo que a galera não tinha que virar o olho. É uma coisa que a família deles tá falando muito. Que, nossa, por que vocês estão pegando tanto no nosso pé? E a galera tá falando, tipo, mano, não é que a gente tá pegando no pé de vocês, mas é que vocês estão dando um exemplo errado. Imagina só se daqui a pouco os anônimos, assim, porque eles são famosos, né? Mas imagina só se daqui a pouco os anônimos começam a usar eles como desculpa. Um cara aí de 19 anos veio, nossa, mano, aquela menininha ali de 12, velho. Ei, vou namorar com ela e ninguém vai se importar por causa daqueles famosos lá, hein, que tal? Tipo, não, mano, por favor, não faz isso, sabe? Bem, eu achei que eu tinha que dar minha opinião sobre isso. E, por favor, deem a de vocês também aqui nos comentários. Vamos manter o respeito um com o outro, vamos? E se você assistiu o vídeo até aqui é porque provavelmente você gostou. Então, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, mano. Porque vamos atingir nossa meta de 200 mil inscritos. Vamos! Muito obrigado, velho. Se você assistiu esse vídeo, assiste os próximos que você também vai gostar. E tamo junto, velho. Eu sou o Zi e se cuidem.